Você já parou para pensar que a maioria das suas conquistas, alegrias, assim também como as decepções, as tristezas, elas estão diretamente ligadas a pessoas? Pois é, pessoas são seres complexos e para a gente saber lidar no dia a dia com qualquer uma das pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente precisa de sabedoria. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 tipos de amizades fundamentais que você tem que ter na sua vida para que você não tenha decepções ao longo do caminho. Para quem está chegando no canal agora, meu nome é Renato Simplício e aqui eu costumo colocar conteúdo toda semana. Então, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa também a notificação para você ser avisado quando o YouTube mostrar para vocês que tem vídeo novo desse canal. Na verdade, dentro de cada um de nós existem 2 mundos, o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal seria aquele onde as pessoas se ajudariam umas às outras, elas colaborariam para que as outras tivessem êxito, tivessem sucesso naquilo que estão fazendo e ninguém julgaria ninguém. Por quê? Às vezes, pelo fato de julgar, você poderia ser julgado também. Então, seria um ambiente de completa harmonia, onde tudo seria lindo e maravilhoso. Isso eu estou falando do mundo ideal. Tem também o mundo real. O mundo real é o mundo que nós vivemos hoje, onde tem pessoas que julgam, tem haters, tem pessoas que criticam de forma profissional, né? São muito bons nisso, em criticar, em de repente falar alguma coisa que prejudica outras pessoas. Às vezes a inveja, ela predomina. Então, onde não era para ter, tem muita inveja, tem pessoas que não se ajudam. Então, o mundo real, ele é totalmente diferente do mundo ideal. Então, onde o mundo ideal a gente sonhava com um mundo lindo, maravilhoso, já no mundo real é pauleira. É, de repente, pessoas tentando passar rasteiro um no outro para levar vantagem. Então, é totalmente diferente. E qual que é o ponto aqui? O ponto é a gente tentar achar um denominador comum para tentar equilibrar o mundo ideal, que seria muito bom, fazer ele ficar próximo do mundo real. Então, esse é o desafio e a gente, como especialista em pessoas, a gente precisa saber viver e saber se comportar no mundo dessa forma, para que a gente não agrida ninguém, desde que seja com palavras, desde que seja com expressões físicas mesmo, mas que a gente consiga equilibrar esses 2 mundos. Para isso, eu vou até contar aqui um breve resumo de um livro que eu li, que é esse livro aqui, ó, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Tiago Brunet, ele é escritor de livros, ele é palestrante também, dá palestra pelo mundo afora. E esse livro dele aqui é um livro muito bom, o qual ele traz 3 tipos de amizades que são fundamentais para que a gente tenha e que a gente consiga separar também para evitar grandes decepções. Então eu vou trazer para vocês aqui os 3 tipos de amizade que ele cita e a qual no livro aqui ele dá muitos exemplos bíblicos. Então ele pega muito ali da história de Jesus, como Jesus, que foi o maior especialista em pessoas que pisou na terra, como que ele lidava com cada tipo de problemas que vinha para ele, como que ele lidava também com as afrontas dos doutores da lei, na época que vinham para afrontá-lo, né, questionava ele sobre o reino dele, de onde que era o reino, sabe? Então o pessoal questionava muito ele e Jesus sempre saía, na verdade conseguia se sair e nunca foi encurralado em nenhuma dessas situações, porque além de sábio, ele tinha também essa especialidade para lidar com todo tipo de pessoas, porque ele se conhecia. Então é interessante o resumo desse livro e eu vou contar para vocês agora esses 3 tipos de pessoas que a gente tem que saber diferenciar para evitar que tenhamos algumas desilusões ao longo do caminho. Nesse livro aqui, o Tiago Brunet, ele conta também daquela parte da Bíblia em que fala, né, que Jesus ele tinha 500 discípulos. Dos 500 discípulos que ele tinha 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, 3 eram amigos íntimos, que era João, Pedro e Tiago, e somente um desses, que foi João, que foi o que viu ele na crucificação. Então ele cita muito essa parte de Jesus, que Jesus ele foi muito sábio, na verdade, em escolher as pessoas que andavam com ele e escolher também. Desses 3 amigos, que são os 3 amigos íntimos, foi os 3 amigos que Jesus se mostrou glorificado. Então perceba que ele não mostrou isso daí para os 12 nem para os 500, porque esses aí não poderiam ver esse tipo de acontecimento. Então ele só mostrou para aquelas três pessoas que estavam dentro do ciclo íntimo dele. Então não foi para qualquer um. Só foi para uma pessoa que Jesus revelou o livro de Apocalipse, que foi para João.
Então não foi para todos. Então Jesus, ele separava muito bem isso daí, no sentido de não mostrar para quem não deveria saber, ele não entregava nenhum tipo de resposta. Jesus era sábio também, tinha momentos que às vezes ele fazia um milagre para alguma pessoa que ele sabia que aquela pessoa não ia conseguir segurar aquela informação. Então, quando ele queria que a fama dele se espalhasse pelas cidades vizinhas, ele curava uma pessoa e ele dizia: vá e não conte para ninguém. Só que Jesus, conhecendo o coração, já sabia que essa pessoa não ia se conter. Ele ia contar, ele ia se espalhar. E quando essa pessoa contava, espalhava, aí a fama de Jesus corria por toda a cidade, de que ele era a pessoa que estava ali operando os milagres. Então, Jesus ele era estratégico também quando ele queria fazer disso, e aí ele contava para as pessoas que poderiam espalhar essa informação. Ele também não fez isso quando ele se mostrou glorificado para João, Pedro e Tiago. Porque esses aí, eles eram os amigos próximos dele, os amigos íntimos. Esses aí Jesus podia contar qualquer tipo de segredo, que o segredo não se espalhava, ficava ali. Então, Jesus foi muito sábio nisso e a gente também precisa aprender com ele, na verdade com o grande mestre, em quais são as pessoas que nós temos que contar nossos segredos. Na verdade, não são para todos. Vai ter alguns ali, algumas pessoas que eles podem estar no nosso ciclo íntimo e outros não. Então, precisamos aprender com o mestre para saber diferenciar. E é por isso que o Tiago Brunet, ele relaciona as amizades em 3 tipos, que são os amigos estratégicos, os necessários e os amigos íntimos. Então, trazendo para a nossa realidade, vamos começar pelo primeiro aqui, que é o amigo estratégico. O estratégico é aquele que de repente você se une com ele ali em prol de um projeto, em prol de uma coisa maior ali, sabe? De repente é algo que vocês querem fazer e isso que vocês vão fazer pode beneficiar tanto a você quanto ele. Então vocês se unem ali por um projeto, nada de jantar, de churrasco, nada de confraternização talvez junto, porque vocês se unam ali mais em prol de um projeto maior do que a amizade de vocês. Então totalmente permitido isso daí, nada contra. Você tem que, na verdade, diferenciar e entender que às vezes essas amizades, ela é uma amizade simplesmente estratégica. De repente é uma pessoa que pode te colocar numa outra mesa, que vai ter uma outra pessoa que pode te dar uma oportunidade, que é uma oportunidade dos seus sonhos, de repente você fazer um negócio, que é um negócio que pode mudar a sua vida. Então, esse tipo de amizades é o tipo de amizade estratégica. De repente conhecer alguém que essa pessoa conhece outra pessoa e consegue te alavancar ainda mais. Então é um tipo de amizade totalmente permitida. O que não significa que esse tipo de amizade não pode, no decorrer do tempo, se tornar uma amizade íntima. Mas no começo, ela é simplesmente uma amizade estratégica. Então ela não pode ser confundida para que depois não venham aquelas decepções. Porque as decepções acontecem quando de repente a gente deposita muita confiança em pessoas que às vezes elas não eram dignas de receber tanta confiança assim. Aí vem as decepções, as frustrações, e na verdade isso aí acontece às vezes por um erro nosso mesmo, da gente depositar essa confiança maior ali em quem não era digno de recebê-la. Já os amigos necessários, pelo menos enquanto Jesus esteve na terra, ele teve os 12 discípulos, que foram os discípulos necessários para pregar o evangelho por onde eles forem e também para ensinar outras pessoas a pregarem o evangelho. Então Jesus teve esses 12 discípulos, que são os discípulos necessários para dar continuidade no trabalho que ele estava fazendo. Quando nós trazemos para a nossa realidade, o que seriam os amigos necessários nossos hoje? Seria de repente ali o pai, a mãe, cunhado, sogro, sogra, tio. Essas pessoas são pessoas necessárias na nossa vida, são amigos necessários. O que também a gente não pode deixar de ser talvez um amigo íntimo ou talvez um estratégico, mas nesse nível em que eles se encontram, eles são pessoas necessárias para que de repente a gente, num momento de comunhão, essas pessoas frequentam as nossas casas, então a gente gosta da companhia dessas pessoas, porque elas são pessoas necessárias para nos fazer sentir bem. Então às vezes a companhia, o falar, o conversar, a amizade, esse tipo de amizade, ela torna um ambiente mais prazeroso. Então esse tipo de pessoas são pessoas que nós não podemos de repente ter conflitos. Então para isso nós temos que usar até de princípios bíblicos mesmo, que seja de mansidão, de sabedoria, para saber lidar com essas pessoas e em nenhum momento deixar isso aí sobressair para que a gente venha ter conflito
com essas pessoas, porque não são conflitos interessantes. Para começar, nenhum conflito ele é interessante de se ter, mas às vezes vai ter momento que você vai precisar defender o teu ponto de vista, às vezes até num nível um pouco mais elevado. Só que com pessoas de nível de amizade necessária, você não pode fazer isso aí. Você tem que saber separar muito bem e entender que nesses momentos, com essas pessoas, é mansidão, é serenidade e é sabedoria para lidar e não deixar abalar nenhum tipo de amizade como essa. Então, os amigos necessários, eles são totalmente necessários para que você tenha uma vida em comunhão, uma vida mais alegre e uma vida mais feliz. Já os amigos íntimos é aqueles que de repente você pode contar coisas que você tem certeza que seriam informações que jamais vazariam, sabe? Jamais informação que se prolongaria ao longo do tempo. Então esses aí, para essas pessoas, você contaria um segredo, que seriam segredos mesmo íntimos. Então esse tipo de amizade você não vai ter tantos amigos assim, você vai ter poucos. Porque pegando o exemplo de Jesus, Jesus ele tinha 500 discípulos. Dos 500, 12 necessário, dos 12, somente 3 ele se mostrou glorificado. E dos 3, somente um viu ele crucificado. Esteve com ele enquanto ele estava crucificado. Então, um exemplo de amizade íntima, na verdade é isso que Jesus fala. Já pensou se de repente Jesus se revelasse como glorificado para outras pessoas que não fosse João, Pedro e Tiago? De repente, se ele se revelasse para um dos outros discípulos, será que a informação que foi vista ali por esses 3, será que ela não tinha se espalhado com muita rapidez? Então, Jesus ele foi muito sábio quando ele fez isso. Então, por ele conhecer o coração das pessoas, por ele se conhecer e conhecer os outros, ele sabia em quem confiar. Quem seriam os amigos que poderiam ver, que poderiam ter essa informação e não lhe traria nenhum grande problema. O Thiago Brunet ele conta também que ele já fez alguns testes, assim, ele diz que sempre faz esses testes com pessoas para saber se a pessoa, às vezes, ela começa com uma amizade com ele no nível estratégico. E aí depois vem, às vezes, por haver se dando bem com a pessoa, ele diz que vai, de repente, dando um pouco mais de credibilidade para saber se essa pessoa pode entrar dentro do ciclo íntimo dele. Então ele pega até, de repente, e conta uma informação como se fosse um segredo. E diga para que essa pessoa não conte para ninguém. E aí ele observa, se essa informação vazar muito rápido, de repente chegar em outra pessoa, ele entende que aquela pessoa que talvez poderia entrar no ciclo de amizade íntima, ela não pode entrar, porque ela não consegue guardar esse tipo de segredo e ela não consegue sair desse estágio estratégico, ou talvez do estágio necessário mesmo, de amizades necessárias, para o nível íntimo. E aí ele já entende que aquele amigo não é o tipo de amigo que ele pode contar segredos, pode confiar algumas coisas confidenciais. Isso aí é importante para a gente também, para que a gente não se decepcione, nós precisamos saber quais são os tipos de informações e para quais amigos que nós temos que a gente pode dar esse tipo de informação. Na verdade, não são para todos. E quando a gente aprende a diferenciar o que é um amigo estratégico, o que é um necessário e o que é um íntimo, a gente vai nos blindar para que nós não tenhamos esse tipo de decepções. Porque a decepção ela só vai vir quando a gente confidencia um segredo que teria que ser contado para um amigo íntimo, a gente vai e acaba contando ele para um amigo estratégico. E o amigo estratégico, de repente, ele só estava ali, às vezes, num projeto, igual eu disse antes, um projeto, uma causa maior que vocês estavam fazendo, mas ele não tem ainda nenhum tipo de relação para que ele receba algum tipo de assunto confidencial seu e ele guarde. Então você não pode confiar esse tipo de segredo para ele. Da mesma forma para o necessário. Embora seja pessoas que vão na sua casa, pessoas que confraternizam com você talvez ali frequentemente, mas você precisa entender que às vezes por mais que ele faça isso, eles não são ainda ali classificados no seu nível de amizade íntima. Então você precisa talvez fazer esses testes mesmo daí para saber se ele pode sair do ciclo de estratégico necessário para o ciclo íntimo. Se puder, show de bola, você ganhou mais um amigo a qual você pode ter confiança total ali para confidenciar talvez alguns segredos seus. Então, eu espero que esse resumo aí do livro tenha de repente ajudado vocês, dado uma clareada talvez na mente sobre esses 3 tipos de amizades. Então, se vocês quiserem talvez adquirir esse livro de Especialista em Pessoas do Thiago Brunet e ler com mais calma, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois vocês conferem lá
dá para entrar por esse link mesmo aí, adquirir o livro e fazer uma leitura que é uma leitura muito boa. Ele cita muitos exemplos bíblicos e a qual vai ajudar bastante aí a entender um pouco mais ali sobre pessoas. Então, vou ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho lá para não perder o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço!